Mais informação de utilidade pública para você que nos acompanha no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. Sim, de novo ele, o auxílio de R$600 por pessoa ou R$1.200 por família. A saga continua para um grande número de pessoas. Eu trago aqui informações oficiais do governo com os últimos dados. Já adianto que ainda tem gente em análise e o governo sabe disso. E agora começaram a surgir as primeiras pessoas que estão com pendências ou então reprovadas para receber o auxílio. Em entrevista liberada pela TV Brasil, o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, trouxe algumas informações importantes. Vamos a elas. Primeiro, quem está com pendências ou foi reprovado poderá editar o cadastro e submeter as informações a uma nova análise. Segundo o ministro, são mais de 12 milhões de pessoas nesta situação. Segundo ponto, existem milhões de pessoas em análise e o governo vai pagar todas elas ao longo desta semana, nas palavras do próprio ministro. Terceiro ponto, pessoas que estavam com o CPF regular por conta de questões eleitorais agora podem solicitar o auxílio pela internet sem maiores problemas. O ministro também falou outros pontos importantes e a seguir eu vou colocar os principais trechos da entrevista. Assista com atenção. Por quê? Porque tem realmente muitas informações, muitas coisas que ficaram melhor esclarecidas aí nesta entrevista. Antes de partirmos para a entrevista em si, coloque aqui nos comentários, aqui embaixo desse vídeo, qual é a sua situação, seja você já foi aprovado, se não foi, se você já recebeu, se não foi, tudo bem? Isso vai nos guiar a produzir conteúdo específico para os grupos que mais precisam de informação e ajuda. Peço também que compartilhe este vídeo, porque sem a menor sombra de dúvidas, ele pode ajudar quem está desesperado e ainda não foi aprovado, ou quem está com pendências ou infelizmente foi reprovado. Se você agora ainda está na saga do Caixa Tem, fica a dica. Tente acessar o Caixa Tem em momentos em que menos pessoas acessam, como por exemplo de madrugada. De madrugada costuma funcionar melhor. Outra opção é, tente pela Wi-Fi aí da sua casa. Se não funcionar, tente pela rede 3G ou 4G do seu celular. Isso também tem funcionado para algumas pessoas. Dito isso, vamos então aos principais trechos da entrevista. Vamos lá. O primeiro é o cadastro único. São, já disse, 75 milhões de pessoas, 65 milhões têm CPF. Só para ver o trabalho, no último mês nós adicionamos 5 milhões de pessoas ao cadastramento do cadastro do CAD único. De lá, retirado do Bolsa Família, nós encontramos 9 milhões de pessoas, em torno de 6 milhões de pessoas elegíveis que já receberam na quinta-feira da Páscoa, anterior à Páscoa, e também na semana passada, nos primeiros dias, entre terça e quarta, esses 6 milhões de pessoas já receberam. As que tinham conta na Caixa do Banco do Brasil receberam na quinta, e as demais tiveram contas digitais de poupança feitas na Caixa completamente de graça. E as pessoas já estão, desde a semana passada, operando essas contas. Bom, nós também encontramos nesse mesmo grupamento mais 3 milhões de mulheres que são chefes de famílias, que a gente chama de famílias monoparentais. Essas 3 milhões de mulheres receberam na terça e na quarta da semana passada, né? Já completamente creditado ou na conta da Caixa, ou Banco do Brasil, ou na criação da poupança digital, como determina a lei. Na semana passada, pagamos as 2 primeiras parcelas do Bolsa, aqueles que têm o término do NIS, isso já há 15 anos assim, número 1, e o último dígito do NIS, número 2. O primeiro na quinta e o segundo na sexta. Ali são próximo de 3 milhões de pessoas que foram pagas. Então vamos lá, 9 mais 3, nós estamos falando aí de 12, né? E ainda na semana passada nós habilitamos 11.252.000 elegíveis dos 23 milhões
que foi a primeira leva que a Dataprev processou do aplicativo, né? Então são ou os contribuintes individuais, os famosos MEIs, ou o contribuinte individual do INSS, ou então o informal, esse que nunca pediu nada para o Estado nunca enxergou ele. Então nós já temos ali habilitados dos 23 milhões, nós tínhamos 16, habilitamos na semana passada estes primeiros 11 milhões, então somados aos 12 já são 23 milhões de brasileiros pagos antes de fechar 10 dias do programa, né? E esta semana agora nós devemos pagar a diferença, então aí nós estamos falando de mais 5 milhões e devemos pagar muito provavelmente mais uns 6 a 7. Então aí nós já estamos falando essa semana em 13 a 14, né, dependendo dessa diferença dos 12 milhões, mais os 5 ficaram para trás. Se forem todos elegíveis, pode ser até mais, né? E a complementação a semana toda do Bolsa, que vai fechar 52, 53 milhões de brasileiros, né, com o maior volume da história do Bolsa Família, mais de 15 bilhões de reais que vai ser pago. Nós já encontramos mais de 35 milhões de pessoas, né? Como eu expliquei aqui, no primeiro grupamento dos 23 milhões, nós encontramos 16 milhões de elegíveis. Então está sobrando 8. Do segundo grupamento, nós ainda não temos o número, né? Mas guardada a proporção, deve sobrar mais 4. Então tem mais ou menos 12 milhões de pessoas. Que não estão computadas aí. Não, elas foram computadas, mas tem algum problema no cadastro delas. Então nós desenvolvemos, aperfeiçoamos o aplicativo e desde sexta-feira ele está no ar. E esse aplicativo agora é como um tutorial. Ele vai falando com a pessoa e explicando para ela o que ela tem que fazer, como é que ela tem que corrigir, aonde é que está o problema. E isto, as pessoas que até sexta-feira não receberam, elas devem entrar durante a semana agora de novo nesse aplicativo e refazer o seu cadastro para permitir uma segunda avaliação. Bom, ministro, então eu acho que é importante a gente dar uma reforçadinha nessa questão do cadastro e do CPF, que isso gera uma confusão e a gente viu inúmeras reportagens de gente em fila de Receita Federal para, né, atualizar o CPF, que por causa disso, em tese, não estaria conseguindo benefício. Então, é bom a gente explicar qual é essa questão do cadastro, dessa dificuldade das pessoas e o que isso não tem a ver com a questão do CPF, né, ministro? Bom, são duas coisas, né? Primeiro, bom deixar bem claro. As pessoas podem ter alguma restrição no seu CPF e na primeira semana tinham, mas nós falamos com a Receita e a Receita fez uma limpeza, ou seja, ela transferiu para alguns meses à frente a questão que envolve o não ter votado nas últimas eleições, porque isso bloqueia o CPF, né? Então ela abriu mais prazo para que as pessoas possam regularizar e da mesma maneira, aí isso melhora, né, para as pessoas que foram bloqueadas da primeira vez, porque eu estou dizendo, tem que entrar de novo no aplicativo e se recadastrar, quem não recebeu, né? Bom, a outra coisa, pode ter outra dificuldade lá na Receita. Então a Receita também atendeu um apelo que foi feito pelo Ministério da Cidadania e a Receita então abriu a possibilidade pela internet as pessoas entrarem, é gratuito a alteração, a atualização do seu CPF. E se a pessoa ainda tem dificuldades, ela pode ir numa agência dos Correios, custa R$7, e ali ela faz o que ela quiser, ela altera, ela atualiza, ela cumpre lá alguma informação que a Receita Federal esteja cobrando dela e aí levanta o bloqueio do CPF dela e aí ela vai ter direito a receber. Bom, o senhor falou sobre as pessoas que já receberam e que algumas ainda não receberam. Que recado o governo pode dar, então, para esses que ainda estão ansiosos por receber o benefício que está sendo tão aguardado? Bom, até o presente momento, a gente já está na faixa de mais de 20 milhões de pessoas atendidas, né? Essa semana nós vamos avançar de maneira muito significativa, né? Talvez o mesmo número, né? E tem uma coisa muito importante, tirando o Bolsa Família, que tem as suas datas do dia 16 ao dia 30,
que já são usuais há 15 anos, o que ocorre? Todas as pessoas que foram lá, aquelas 9 milhões, né, que são 6 milhões, vou falar em número redondo para as pessoas em casa, 6 milhões que tinha direito, homens e mulheres, mais as 3 milhões de famílias monoparentais, que as mulheres são chefes de família, que ela vai receber em média R$ 1.200, né, porque se ela tiver um filho que seja abaixo de 18 anos, os primeiros 11 milhões dos informais, né, do aplicativo. Muito provavelmente nós devemos ter mais 8, então nós estamos falando aí de mais em torno de 19 milhões de pessoas dos informais, e ainda devem restar algo como 10 ou 11 que não foram habilitados, que tem que se recadastrar, né? Mas a partir do dia 26, então da próxima semana, 26, 27, 28, não, 27, 28, 29 e 30, se não me falha a memória, da semana próxima, a começar pelo mês de nascimento. Então as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro e março vão ganhar na terça-feira, as nascidas em abril, maio e junho na quarta, em julho, agosto, setembro na quinta e outubro, novembro, dezembro na sexta. Mas vão receber dentro do mês de abril a segunda parcela já, né? Então isso dá uma condição de que as pessoas possam melhorar a sua condição. Recebe acumulado. Quem não recebeu ainda vai receber acumulado. Quem não recebeu vai receber acumulado. Tá certo. Aí recebe a primeira e a segunda parcela juntos. Aham. Bem, ministro, para a gente encerrar, o senhor gostaria de deixar algum recado para a população, para essas pessoas que precisam da ajuda do governo e que contam com esse apoio nesse momento? Bom, primeiro dizer que com tranquilidade, esses recursos estão disponíveis por 90 dias. O aplicativo da Caixa, para aqueles que não estão nos cadastros, que nós já encontramos as pessoas, está disponível. As pessoas podem se cadastrar até o dia 2 de julho. Mesmo um cadastramento feito lá, vão lá em 30 de junho, ele, uma vez encontrado, ele vai receber os recursos, as 3 parcelas que ele tem direito. Então, as pessoas fiquem tranquilas. Esse aplicativo, essa conta digital que a Caixa cria e o aplicativo Caixa Tem, ele permite, por exemplo, que a pessoa transfira para um filho, para uma filha, para um vizinho, para um amigo, para uma amiga, que tenha, inclusive, cartão, né, de qualquer banco, sem nenhum custo, nós acertamos isso, não tem taxa nenhuma. Uma outra coisa muito importante, a pessoa está negativada lá no seu cheque especial, não se preocupe, não interessa quando você está devendo, os bancos públicos já são assim, os privados fizeram acordo com a gente, a conta pode estar vazia aqui, e a continha nova, ela é uma conta vinculada, você pode usar o cartão dessa aqui, mesmo que esteja devendo, nesses R$600 são intocáveis, ou 600 ou 1.200, o que for. É intocável, ninguém toca, esse é só seu, para comprar alimento, para comprar medicamento, para comprar roupa, para poder enfrentar esse momento difícil até que o Brasil volte a trabalhar e a vida, se Deus quiser, volte ao normal. Pode confiar, nós estamos com muita humildade, com muita seriedade, com muito esforço, trabalhando para que juntos a gente vença isso e o Brasil saia mais forte dessa epidemia.